Oi, gente. A Polícia Federal avança com provas que conectam diretamente Bolsonaro a uma organização criminosa. Sim, Bolsonaro é o chefão de uma organização criminosa, golpista, envolvendo joias e tudo mais. E isso é dito pela Polícia Federal. Tá na coluna da Bela Megali. Eu vou trazer para vocês várias reportagens sobre isso. E os filhos do Bolsonaro, né? Estão sentindo, estão com medo. Aliás, o silêncio do Bolsonaro e da Michelle no depoimento na Polícia Federal mostra o tamanho do medo que eles têm. Eu vou explicar isso em mais detalhes nesse vídeo. Gente, sobre o marco temporal, felizmente o Zanin e o Barroso votaram contra o marco temporal. Foi ótimo a gente ter conseguido mais esses dois votos, mas a questão do marco temporal não está derrotada ainda. A gente ainda não derrotou o marco temporal. Então vamos aguardar, mas foram votos... o Zanin teve um voto bem problemático também com a questão das vacinas. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Eu quase digo que o Zanin tá de saca, né? Depois daquele voto, que eram vários votos. Mas pelo menos no marco temporal, né? O voto dele não foi ruim, né? Tem que ver os detalhes ainda, mas parece que não foi um voto ruim, foi um voto contra o marco temporal, então é um avanço. Mas enfim, vamos falar do Bolsonaro. Olha só, as provas obtidas pela Polícia Federal consolidaram a linha investigativa de que uma mesma organização criminosa envolvendo Jair Bolsonaro atuou em frentes que vão de ataques à democracia à obtenção de vantagens indevidas por meio do aparato público, né? Os depoimentos simultâneos de 8 investigados, incluindo o ex-presidente e sua esposa, né, focarão em delinear o papel e os delitos de cada personagem, né? Fontes da Polícia Federal relataram que há provas consistentes de que o mesmo grupo agia em conjunto e com papéis definidos em todos os casos investigados. O expoente central desse núcleo, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, passou a colaborar com os policiais e presta nessa quinta-feira seu terceiro depoimento ao longo dos últimos 6 dias. Ou seja, o Mauro Cid tá dizendo tudo, tá cantando, tá contando tudo, né? E aqui eu tenho os detalhes, ó. A Polícia Federal já tem provas para apontar Bolsonaro como chefe de organização criminosa. E aí o que acontece? Eu vou pegar a linha do tempo para vocês. O Bolsonaro e a Michelle decidiram ficar em silêncio, supostamente ao serem informados de que o Cid fez confissões, entregou tudo. Aí eles ficaram quietinhos. Essa coisa deles não falarem nada, né? Essa atitude de ficar em silêncio diz muito. Se eles acreditassem que não tem nada a esconder, que tá tudo tranquilo, eles chegariam lá e contariam a versão deles dos fatos, se tivessem confiantes, se estivessem acreditando nisso. Mas os advogados da Michelle e do Bolsonaro disseram para eles: olha, se vocês falarem, se vocês abrirem o bico, é capaz de vocês se autoincriminarem, porque vocês são pessoas que se atrapalham na hora de falar, falam que não devem. O Bolsonaro, a gente tem visto isso desde 2018, quando ele confessou, sim, Bolsonaro em 2018 confessou ter uma funcionária fantasma, a Val do Açaí. Ela disse que ela cuidava dos cachorros dele, mas ela era uma assessora parlamentar. Assessor parlamentar não é para cuidar de cachorro de deputado, não é? Então ele confessou que tinha uma funcionária fantasma, num momento de ironia, de deboche. Os advogados do Bolsonaro e da Michelle podem ter certeza, conhecem o perfil do Bolsonaro e conhecem o perfil da Michelle. Então disseram para eles: fiquem em silêncio, porque o peixe morreu pela boca. Se vocês abrirem a boca, vocês vão se autoincriminar. Isso mostra o medo que eles têm na situação, o pavor que eles têm da Polícia Federal nesse momento. Eles sabem que a Polícia Federal tá no encalço deles, tá indo atrás deles, né? E por isso ficaram em silêncio. Só que na reportagem do Metrópolis traz aqui, ó, do Ricardo Noblar, que finalmente rachou o paredão de silêncio que protegia os bolsonaros, porque eles podem ter ficado em silêncio, mas o Assef tá cantando, o Osmar tá cantando, um monte de gente, a Mauro Cid tá cantando, ou seja, essa galera toda tá falando com a polícia. O advogado Frederico Assef cantou no seu depoimento prestado à Polícia Federal. Cantou exatamente o quê? Por hora não se sabe, mas cantou.
para quem disse que não fora buscar em Nova York o Rolex roubado e agora confessa que foi um avanço. Contra documentos e mentiras não se sustentam. O tenente Osmar Crivellati, ex-assessor da presidência, também cantou, embora menos do que a Polícia Federal desejava. É um passarinho que está aprendendo a cantar. Foi ouvido durante 8 horas. Será ouvido novamente quantas vezes for necessário para que esgote sua produção musical. Ou seja, esse Osmar, ele também está contando a sua versão dos fatos lá. Ninguém sabe exatamente o que ele está falando, mas ele está falando, né? E a polícia tem provas materiais. Então, se uma pessoa chega lá, pense na situação, a pessoa chega lá e começa a mentir, fala um monte de mentira, a polícia... Fulano, você está falando na verdade não, você vai se dar mal. Você sabe que mentir para a polícia não vai... Isso vai... você vai ter acusações formais. Você está obstruindo uma investigação. Então, as pessoas, quando começam a falar, numa circunstância como essa, que a polícia tem tantas provas, inclusive, vamos lembrar, o celular do Mauricídio, os celulares de um monte de gente, os e-mails que eles deletaram, mas esqueceram de deletar da lixeira, as provas que a polícia tem são abundantes. Não são poucas, não. E é isso que está motivando, não é, o medo dos bolsonaros. Os bolsonaros foram às redes, olha só o Flávio, hoje vão tentar de tudo para desviar o foco do que realmente importa. Pode apostar que enquanto o G. Dias, ex-GSI de Lula, estiver na CPMI, vão subir todas as cortinas de fumaça possíveis com o nome de Bolsonaro. Tá chamando de cortina de fumaça o seu pai ser acusado de chefiar uma organização criminosa pela Polícia Federal? Ai. Você que tá querendo desviar o assunto pro G. Dias, Flávio. Você que tá querendo desviar. O Eduardo, que a nossa vontade de falar a verdade nunca seja menor do que a vontade deles em nos atacar. Falar a verdade, o Bolsonaro e a Michelle ficaram caladinhos. Não falaram nada. Não falaram nada, porque estão morrendo de medo. Estão com medo enorme. Aliás, o medo que eles estão, eu acho que o Flávio entende. Conhece desse medo, né? Já o vereador Carlos Bolsonaro manteve a tradição e fez uma postagem ininteligível. Bolsonaro em Barretos desperta em Lula o pior dos sentimentos, a inveja. Lula é eleito pelo povo que não sai às ruas com medo do povo. Lula tem 60% de aprovação. Ai, Carlos. Ainda essa narrativa que Lula tem medo do povo, Carlos. A Michelle soltou uma mensagem de: não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Olha, a alegria do Senhor vai ser quando vocês estiverem na Papuda. Na Papuda. Essa vai ser a alegria, não só do Senhor, vai ser a alegria de todos os brasileiros, né? A não ser que o Senhor de vocês goste muito de corrupção, bandidagem, né? A gente nunca sabe, né? O pessoal aí adora o quê? Com os tipos de pastores que eles colocaram lá no ministério, dá para ter bastante dúvida, né? Mas enfim, olha, o cerco em torno dos Bolsonaros está se fechando e já tem muita gente cantando. Resta saber os próximos passos da Polícia Federal. A Polícia Federal está sendo cautelosa, mas está deixando evidente que uma acusação contra o Bolsonaro é simplesmente uma questão de tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se vocês gostam do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Quem sabe faz um dos nossos cursos e divulga o abaixo-assinado Fora Roberto Campos Neto e o abaixo-assinado contra a privatização da Sabesp, ambos no comentário fixado. Um abração, gente.